ao que está sentado no trono. Aleluia. E ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja a glória. Aleluia, Jesus. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso Deus, tu és poderoso, não há outro igual a ti. Poderoso Deus, Rei exaltado, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Meu amado Jesus, poderoso Deus, tu és poderoso, a minha alma anseia por ti, Senhor. Poderoso Deus, não há outro, não há outro. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus, só tu és santo, só tu és poderoso Deus. Poderoso Deus, tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, Senhor. Glória a Deus, boa noite, igreja, paz do Senhor. Estamos juntos para mais um culto de louvor e adoração a Deus. Nós queremos já agradecer ao Senhor por mais um dia, pelo privilégio que Ele tem nos dado de estarmos vivos no dia de hoje e nos mantermos naquilo que nós necessitamos.
Nós vamos estar orando a Deus, agradecendo ao Senhor. Depois de estar lendo um salmo para a meditação dos irmãos e vamos dar continuidade ao culto. Vamos orar. Senhor Deus, Pai poderoso, glorioso, santo, eterno. Senhor, nós estamos na Tua presença. Sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo. É promessa do Senhor pela Tua palavra que o Senhor estaria conosco. E nós acreditamos, Senhor, pois essa é a razão de estarmos vivos. É a razão, Senhor, de as lutas não sobrepujar, Senhor, a Tua grandeza, a Tua vontade. Mas em nome de Jesus Cristo, eu faço menção deste nome que é sobre todo o nome. O nome, Senhor, de Jesus tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Nós queremos, Senhor, através deste nome, entoar louvores e adoração a Ti, Senhor. Pai, nesta noite eu oro pela Tua igreja, não somente aqueles, Senhor, que estão conosco, renovados por Cristo, mas a Tua igreja na face da terra. Estamos passando, Senhor, dias, ó Senhor, como a Tua palavra já nos advertia sobre o fim dos tempos. Estamos aí, Senhor, no final ou início das dores, como a Tua palavra nos alerta. Mas eu creio, Senhor, que a Tua proteção independe, Senhor, da luta, dos problemas. O Senhor continua inabalável. O Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Visita este lar, Senhor, que nesta noite tem enfermos da ordem física ou espiritual, em nome de Jesus. Venha banir, Senhor, o mal da casa do Teu filho e da Tua filha. Visita a necessidade, Senhor, no celeiro, no vestuário, órfão, viúvo, andarilho, missionário, e supre nesta noite segundo a Tua vontade. Pai, eu apresento esta cidade a qual nós residimos. Abençoe, Senhor, abençoe a liderança. Meu Deus, o Senhor pode intervir, nós acreditamos através da oração. Muda a história, dá um veredito novo nesta cidade. Eu apresento a Bahia, apresento, Senhor, a nossa pátria, os governantes, o presidente, Senhor, aqueles que regem as leis, para que não sejam pesados para a Tua igreja. Pai, que haja paz também em Israel. Eu apresento como um todo, Senhor, que professam ou de alguma forma acreditam em Ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor e a adoração tão somente ao Senhor. Nesta noite, escancara a janela do céu, Senhor, venha sobre nós, a Tua presença sobre as nossas vidas, ó Senhor, aceitando de antemão o louvor que foi entoado e aqueles que serão ainda nesta noite. Fale conosco através da Tua palavra, pois precisamos, Senhor, ouvir para que a nossa alma continue viva para a glória do nome de Jesus. Eu oro, eu consagro, eu entrego este culto em Tuas mãos. Receba como oferta agradável a Ti, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 24, por gentileza. Você que está em casa aí, né, cultuando conosco. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmos de número 24. Eu vou estar antecipando aqui para ganharmos tempo, né, que é precioso. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração e não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória?
o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Senhor é uma notícia repetida, mas Ele não perde a autoridade, Ele não perde o controle. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor de todas as coisas. E eu sei disso, que quando vem as lutas, e nós estamos passando um momento de dificuldade, né? E se nós olharmos lá para fora, estávamos comentando aqui sobre as perseguições que nós, graças a Deus, não temos, e reclamamos muito, né? Não passamos nem um pouquinho, mas o pouco que estamos passando, e eu sei que algumas pessoas até pensam que Deus, o Senhor, perdeu o controle, que Ele não pode intervir, e nós sabemos que tudo tem um propósito, que Ele tão somente quer que nós venhamos nos quebrantar na presença dEle, entrar com oração. A oração do justo, de um justo, pode muito nos seus efeitos, e nós cremos nisso. Então, nesta noite, adore ao Senhor independente da sua situação, independente da circunstância, independente da sua luta. O Senhor é poderoso, através da nossa busca, através da oração, para mudar essa história, para dizer a qualquer momento: mal afasta, venha as bênçãos do Senhor, por mais que lutas teremos mais ainda, mas eu tenho certeza que Ele nos dará um momento de trégua, de paz antes da vinda do Senhor. Mas vamos permanecer firmes, buscando o Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor, vamos continuar louvando a Deus, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, Deus é bom em todo o tempo. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por mais essa rica oportunidade na nossa concedida. E como já foi dito, vamos adorar o Senhor, vamos render glórias, louvores e rendição ao nome do nosso Deus, o único, o suficiente, o Rei da Glória, o Senhor Deus forte e poderoso. Aleluia. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus fluir aí na sua vida, no seu coração, alcançando toda a sua necessidade. Mas que você entregue, irmão, uma adoração verdadeira e sincera ao Senhor. Quando nós estamos num culto, nós estamos aqui para entregar. O receber é a consequência. Né? Que possamos com qualidade, com excelência, adorar ao Rei da Glória, aquele que merece. Só Ele é digno. Aleluia. Aleluia, Jesus. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Aleluia. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Aleluia, aleluia. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Aleluia. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Aleluia. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso esquecer
Pai. Te ter, Deus, é o que nós precisamos todos os dias, Senhor. É essencial a sua presença em nós, Senhor. Oh, Deus, sem ti somos como uma folha seca, sem destino, perdidos no mundo. Mas contigo, Senhor, somos conduzidos por meio do teu Espírito, aleluia. Nós precisamos de ti, Jesus, nós precisamos da sua presença, nós precisamos do Senhor, aleluia, Pai. Como o próprio salmista declara, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus vivo, Deus poderoso. Nós precisamos de ti, Senhor, aleluia. Preciso de ti, Senhor. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Aleluia! Nós queremos permanecer no Senhor, no Deus da nossa salvação. Tu és um lugar seguro para nós, Senhor. Aleluia! Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não tem vida sem ti, Pai. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Declare isso para Ele. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti, meu amigo, meu amado. Preciso de ti. Preciso de ti. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus bem perto, aleluia. E eu tenho certeza, se você convidar Ele nessa noite para participar deste momento, não só deste momento, mas da sua casa, da sua vida, da sua família, eu tenho certeza que Ele, com total satisfação, vai reinar sobre você, sobre a sua família. Que você possa pedir nessa noite: Pai, Tu és bem-vindo aqui. Tome a direção da minha vida, tome a direção da minha casa, tome a direção, Senhor, da minha família, Senhor. Talvez hoje você está aí preocupado com seus entes queridos, preocupado com as pessoas de longe. Que você venha orar agora, que você venha entoar canções neste momento, pedindo que o Senhor visite a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Pedindo que a glória do Senhor seja manifesta, que o Senhor se manifeste com salvação sobre a sua família, em nome dEle, aleluia, que Ele se manifeste com poder e glória, aleluia, despedaçando todas as correntes, em nome de Jesus, quebrando todos os laços de morte, em nome de Jesus. Ele é poderoso, irmãos, Ele é poderoso, como já foi dito aqui. O Senhor não pede a validade do seu poder, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, só basta que nós venhamos a realmente ter corações sensíveis à sua presença, para que Ele se manifeste, para que Ele estabeleça a sua vontade. Cante esta canção, pedindo para Ele: Pai, abre os céus, manifeste o seu reino, venha com a sua glória, Deus. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui, e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem
face a face, Senhor. Aleluia. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Peça para Ele, sopra em nós, Espírito, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre cada coração. Repouse a sua presença, a sua manifestação agora, Deus. Sem impedimento, se apresente a nós, Senhor. Ah, Senhor, faz aquilo que o seu coração deseja para este dia. Cumpre o seu propósito em nós nesta noite. Nós queremos te sentir, Senhor. Nós queremos dar liberdade ao teu Santo Espírito, Pai. Faz o que o homem não pode fazer, Senhor. Vai aonde o homem não pode ir. Vai agora com o seu poder. Nós estamos reunidos agora como família, como corpo de Cristo, em uma só intenção, em um só desejo, que é adorar o seu nome, que é atrair a sua presença, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que enquanto te adoramos, enquanto nos movemos em adoração, o Senhor nos alcança. Oh, Senhor, o Senhor alcança a nossa família, o Senhor alcança os nossos entes queridos, o Senhor se manifesta em nós, através de nós, Senhor. Eu creio, Deus, eu creio que a sua presença é viva e poderosa. Eu creio que não há outro além de ti, Senhor. Há uma certeza em nós, o Senhor é o único digno de receber toda adoração. Há uma certeza em nós, não há outro Deus além de ti, Senhor. Aleluia. Assim, ó Pai, como Nabucodonosor reconheceu, aleluia, não há outro Deus, não há outro Deus. Que do coração mais incrédulo, que do coração mais endurecido, Senhor, aleluia, haja agora o reconhecimento de que só o Senhor é Deus, de que não há outro, aleluia. Oh, tu és a debaixena, labacanda, labachei. Tu és o Deus poderoso, tu és o único e suficiente, tu és o bastante para nós, Senhor. O nosso prazer está em ti, Senhor. Em ti estão as fontes de vida, aleluia. Nos apoiamos na sua lei, na sua verdade, em quem o Senhor é, aleluia. Em ti a nossa alma encontra repouso, em ti encontramos satisfação em nosso coração, Senhor. Oh, que se abra os céus, o teu reino vem, rabacanda, labachei. Nossa fé está no nosso Deus, grande Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está
Senhor, aleluia. Aleluia. Irmãos, eu não canso de falar sobre isso, sobre o poderio do nosso Deus, sobre a autenticidade de quem Ele é, aleluia. Eu amo a palavra qual declara que nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele permanece o mesmo, aleluia. E é por isso, irmãos, por meio dessa misericórdia que é eterna, que se perpetua de geração em geração, dessa graça maravilhosa, abundante graça, que nós estamos aqui nessa noite, que você está vivo, irmãos. Olhe para você aí, vê se você merece alguma coisa. Olhe para você aí, veja o seu estado, de quem você é, miserável, homem cego, pobre, cego e nu, como a própria palavra nos diz. Nós somos sim, irmãos, imerecedores de tudo isso, mas nós recebemos essa imerecida graça, aleluia. E nós podemos hoje, com total liberdade, adorar o Senhor Jesus. Você pode aí pode falar alto o nome de Jesus. Você pode glorificar o nome de Jesus. Agora há pouco estávamos falando sobre países comunistas, onde tem havido neste período ainda mais uma intensificação de perseguição com os cristãos. Irmãos, eles não têm essa liberdade de adorar o Senhor, não podem entrar de cabeça erguida dentro de um templo, não podem nem da sua casa adorar assim alto como estamos fazendo agora. Mas nós temos essa liberdade, esse privilégio que o Senhor nos concede. Por isso, faça de verdade para o Senhor. Faça de todo o seu coração. Clame por Ele, chame por Ele, adore o nome dEle, se renda diante da face dEle. Só Ele é digno. Aleluia, só Ele é digno. Aleluia, Ele nos deu a liberdade de adorar o seu nome, nos fez livre nele, aleluia. Outrora vivíamos presos no pecado, escravos do inimigo, mas hoje não, Ele nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós podemos contemplar quem Ele é, aleluia, aleluia. Podemos adorar, exaltar o nome dEle, reconhecendo a grandeza do seu poder, aleluia. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, esse é o meu desejo, Deus, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Repousa sobre cada irmão o seu poder, Jesus. Em nome de Jesus, que eles queimem de amor pelo Senhor, que eles queimem de sede por Ti, Jesus. Que eles anseiem a Sua presença mais do que a prata, mais do que o ouro, mais do que os bens dessa vida, Senhor. Que os Teus filhos Te desejem, Te almejem. Oh, aleluia! Que possa haver uma chama que não se apague em cada coração, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Que se abra os céus, eu creio nisso, o teu reino vem, eu declaro crendo, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero declarar para você, milagre de Deus. Você é um milagre do Senhor, que não há impossíveis para o seu Deus. Olha você aí, crente, servindo a Deus. Talvez muitos olhavam para você e diziam: esse nunca pode ser crente, isso nunca vai conseguir dar jeito na vida. Mas olha você aí, adorando o Senhor. Olha você aí, exaltando o nome do Senhor. Irmãos, milagre acontece todo dia. E o maior milagre é o milagre da salvação. E eu tenho certeza que Deus
Deus é poderoso para continuar operando esse milagre sobre a sua vida, sobre a sua casa. O Senhor já te alcançou com este milagre da salvação. Mas essa noite nós vamos declarar essa canção crendo que Deus é poderoso para completar a obra sobre a nossa casa. É tempo, irmão, das pessoas reconhecerem de quem o Senhor é. E é através da sua vida e na sua casa, como instrumento de Deus, que você manifeste o reino do Senhor sobre a sua casa, sobre os seus familiares, sobre a sua família. Que possam olhar para você e possam ver Cristo, e possam ver que Ele já operou um grande milagre em você. E que é possível, sim, independente do estado que essa pessoa esteja vivendo. Pode ser que esteja no fundo do poço, pode ser que esteja na lamaçal do pecado, pode ser que está mais perdido que tudo, mas o Senhor é poderoso para encontrar com a sua maravilhosa luz e fazer aquilo que o homem não pode fazer. Então creia que Deus é poderoso para operar o milagre da salvação, mas também é poderoso para operar o milagre da cura, o milagre das portas abertas. Ele é o mesmo, Ele é poderoso, Ele é grande. Coloque sua fé em ação nessa noite, crendo que não há impossíveis para o seu Deus. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui, aleluia, eu creio nisso. Aquilo que parecia impossível, não tinha jeito, né? Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, aleluia. Você aí, milagre de Deus. Parecia que não tinha jeito, não tinha saída, mas Deus faz acontecer, irmão. Aleluia. Não perca a fé, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Olha para a sua trajetória de vida, quantos tropeços, quantas quedas, mas olha você aí de pé, aleluia. Ainda que você caia, não fica prostrado, porque é o Senhor que te sustenta e te levanta. Aleluia. Creia. Há jeito sim. Ainda que a árvore seja cortada, a palavra diz, ao cheiro das águas ela vai brotar. Rabacanta, oralabaxei. Talvez você olhe para o cenário da sua família, olha para o cenário da sua casa, até olha para você mesmo e acha que não vai conseguir continuar. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, eu estou contigo. Eu estou contigo, eu não te desamparo, aleluia. Eu sou o que te sustenta, eu sou aquele que te fortalece, eu sou aquele que continua operando milagre todos os dias, aleluia, aleluia, aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de
Jesus para te ajudar. Haverá um milagre dentro de ti. Vem descendo o rio pra te dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Diga pra ele, você é um milagre de Deus. Declare assim, ó: usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Já quero convidar meu cunhado Davi para que se assente aqui. Aleluia. Estou feliz, irmãos, que hoje está sendo tudo em família aqui. Glória a Deus por isso. Temos uma família abençoada. Temos uma família usada por Deus para a glória do Senhor. Hoje Deus nos deu essa oportunidade de Davi ser instrumento do Senhor para as nossas vidas, trazendo a palavra no nosso coração. Vou estar orando por ele e ele vai dar continuidade aí, deixando Deus usá-lo. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade tão preciosa, onde o Senhor já tem se manifestado, o Senhor já tem nos visitado, o Senhor já tem falado conosco, Senhor, porque o Senhor é assim. O Senhor se manifesta e se revela aos corações sensíveis e disponíveis. Aqui está o seu servo, Senhor, o seu ungido, separado desde o ventre, ó Deus, com uma missão, com um propósito. Ele tem se empenhado em fazer a sua vontade, e não será diferente nesta noite, Deus. Ó Pai, que a palavra da boca seja conduzida por meio do Teu Espírito, que aquilo que o Senhor já queimou o coração do Teu servo, aquela palavra que o Senhor já entregou ao coração, possa ser explanada, Senhor. Que o Senhor dê intrepidez, ó Deus, dê ousadia, Deus, dê revelação da Sua palavra ao Teu servo, e que Ele seja essa boca do Senhor nessa noite para as nossas vidas, esse canal de Deus para nós, Senhor. Usa o Teu servo, Pai. Ele está à disposição do Senhor, faz a Sua vontade, faz o Seu querer. Te pedimos que toda distração, que todo roubo da palavra, todo pensamento dividido agora, em nome de Jesus, seja repreendido. Que nós possamos estar aqui, Senhor, entregues à Sua vontade, sensíveis à Sua voz e dispostos, ó Deus, que essa semente caia em boa terra, para que venha germinar, para ir trazer frutos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Puxa um pouquinho pra mim. Graças a Deus, igreja. Muito feliz pelo esse convite, né, dado pelo pastor Ivan, meu irmão, Daniel e Letícia. Fico muito honrado por esse convite e espero que essa noite, como já tem sido, Deus tem se manifestado através dos louvores, e que a gente não venha endurecer o nosso coração quando nós ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. Essa noite Deus quer falar aos nossos corações no livro de Gálatas, se você puder abrir, Gálatas capítulo 5.
Gálatas capítulo 4, a nossa filiação em Cristo. Antes de eu entrar no mérito da palavra, é interessante que a gente venha entender o contexto desse livro, né? Essa carta de Paulo às Gálatas, uma carta um pouco de forma mais severa, né, de Paulo, porque os Gálatas estavam em um ambiente de confusão e dissensão, onde Paulo já tinha estabelecido essa igreja na sua primeira viagem missionária com Barnabé. E Paulo, todo mundo sabe como se estabeleceu o ministério do apóstolo Paulo, né? Paulo, se nós observarmos o Novo Testamento, Paulo ele tem a contribuição de quase metade, se não na metade da escritura do Novo Testamento. Paulo, que na verdade ele não teve seu nome mudado, mas ele passou a se chamar Paulo, porque Saulo era o seu nome judeu, de origem judeu. E Saulo, quando ele viaja para perseguir, na verdade, quando ele viaja para perseguir os cristãos, Saulo ele tem um encontro verdadeiro com Cristo. E é interessante a gente observar a formação do ministério do apóstolo Paulo, porque Paulo ele acreditava que ele estava fazendo a obra de Deus, perseguindo os cristãos. Ele mesmo vai dizer isso, a gente vai discorrer através da palavra e a gente vai descobrir isso. Então essa carta de Paulo aos Gálatas, ela tem um cunho de libertação, né? A gente pode dizer que a carta dos Gálatas é o livro da liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E Paulo, ele já começa o livro de Gálatas falando da admiração que ele estava com aquele povo que já tinha recebido a graça do Evangelho. Quando ele estabeleceu a igreja dos Gálatas, ele passou todo o seu processo, toda a sua vida, tudo aquilo que Deus te entregou, ele passou aos Gálatas. E demonstrando que a graça era suficiente, a presença, o nome de Jesus era mais do que suficiente. E quando Paulo volta para Antioquia, né, e ele começa a receber diversos testemunhos das igrejas pelo qual ele implantou junto com seus apóstolos, ele ele recebe as notícias do povo de Gálatas em que estava tendo um certo tipo de confusão no meio do povo, discussões que não levavam a nada aquele povo, pelo contrário, dificultava até o acesso a Cristo, a salvação de verdade. Eles estavam voltando de novo ao jugo da escravidão, eles estavam voltando de novo a estarem sob o domínio da lei. Lei essa pelo qual, quando Jesus se revela, nos liberta dessa lei. Então, para a gente entender mais ou menos a motivação de Paulo nessas cartas aos Gálatas, eu quero ler aqui rapidamente Gálatas 1, 6, do 6 ao 9, onde Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Depois Paulo, se você quiser aprofundar depois em casa o livro de Gálatas, eu recomendo para que você se aprofunde nele, porque Paulo vai dizer que esse evangelho pelo qual ele anuncia, ele não recebeu de homem algum, né? Paulo fala: porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu procuro agradar a homens, não seja eu servo de Cristo, certo? Faça-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Paulo, se a gente for admirar, se a gente for analisar a vida de Paulo, né? Paulo, ele era um doutor da lei, né? A Bíblia vai dizer que esse Paulo, ele estudou na melhor escola da época, que era a escola do Rabino Gamaliel, e Paulo, ele se destacou até no meio das pessoas que eram mais velhas do que ele, ao ponto de Paulo, desse mesmo Paulo que está falando aqui, da letra, esse mesmo Paulo que vai falar que é a letra que mata, né, mas é o Espírito que vivifica. Paulo, ele conhecia a letra, ele dominava as escrituras, mas mesmo assim ele ainda estava escravizado na lei. Isso vai demonstrar pela motivação de Paulo. Paulo era motivado a perseguir essa nova, na mente dele, que era uma nova seita, né?
quando Jesus vem e prega um evangelho de libertação, de graça, né? Paulo, ele está ali naquele momento onde o primeiro mártir, que era Estevão, foi morto apedrejado e a capa de Estevão cai aos pés de Paulo. E a partir dali Paulo é mandado para Damasco para poder perseguir os cristãos, porque Paulo na sua mente achava que o que estava acontecendo ali, depois que Jesus estabeleceu, né, o teu reino ali, que aquilo era uma nova seita que estava se levantando, porque aquilo foi passado para Paulo. E Paulo, na caminhada dele, motivado para perseguir aos cristãos, Paulo ele tem uma revelação. Jesus se revela para Paulo. Ele fala: Saulo, por que me persegues? Entenda que toda vez que nós somos perseguidos pela causa do evangelho, nós não devemos nos amedrontar, nem nos acuar, porque aqueles que perseguem a igreja, na verdade, está perseguindo o próprio Jesus, né? Então, eu estou dando uma pincelada aqui para que a gente possa entender, né, quem era Paulo. Paulo agora estava condenando algo que ele também fazia na sua inocência, na sua ignorância da letra. Mas quando ele recebe a revelação de Jesus Cristo, ele começa a pregar o evangelho verdadeiro, que liberta, que cura, que transforma e que salva. Então, lá em Gálatas capítulo 4, vai um pouquinho mais na frente, que é onde está a pregação. Nós vamos entender que tipo de pessoas nós somos. Nessa carta, nós somos os que estamos ainda presos na lei, ou nós somos como Paulo, que estamos totalmente desconfortados com o ambiente, com a situação pela qual nós estamos vivendo. Então vamos lá. Gálatas 4, do 1 ao 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Essa palavra é uma palavra muito forte, porque Paulo vai trazer à memória a importância do ministério de Jesus Cristo em nossa vida. Quando nós recebemos por herança a promessa dada a Abraão, e a Bíblia vai dizer que a promessa foi dada a Abraão e ao seu descendente, não aos seus descendentes. Quando fala ao seu descendente, essa descendência ela leva diretamente a Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Quando Jesus ele vem, para que a gente possa até entender nesse texto que Paulo está expondo para nós e para essa carta aos Gálatas, observe que toda vez que Jesus se manifestava, quando ele ainda estava aqui na sua forma humana, cumprindo o ministério da libertação, porque o povo estava ainda preso na lei, e a gente vai ver isso todas as vezes que Jesus manifestava o seu poder e a sua cura. Quando isso batia um pouco de frente da lei,
Se a gente for observar, às vezes que Jesus curou, a maioria das vezes foi num sábado, e isso causava uma confusão no meio do povo, porque o povo ainda estava preso, encarcerado na lei, e a Bíblia vai dizer aqui em Gálatas, através do apóstolo Paulo, que o povo, a lei foi estabelecida no povo, no tempo de Moisés, no meio do deserto, porque o que estava acontecendo no meio daquele povo, daquela nação, porque não foi nada fácil o que Moisés fez. Moisés estava conduzindo uma nação. A Bíblia vai dizer que era um pouco mais de 1 milhão de pessoas que estavam ali no meio do deserto. Imagine ali pessoas com diversas esferas de pensamentos diferentes, com discussões diferentes. A Bíblia vai dizer que Moisés sozinho, por si só, não conseguiu estabelecer a ordem no meio daquele povo, e através do seu sogro, ele incentivou Moisés a levantar outras pessoas para ajudarem a administrar aquele povo. Então Deus, ele chama Moisés para que leis fossem escritas, para que preservassem aquela nação delas mesmas. Porque a lei que foi estabelecida no monte por Deus através de Moisés eram leis de cunho social, que preservavam o homem do seu pior estado, né? Da sua força da carne, da sua escravidão na carne. Então, porque a Bíblia dizia não matará? Porque uma das leis, né, de Moisés, dos 10 mandamentos, dizia não matarás. Porque alguém matou, porque Caim matou Abel, porque pessoas estavam matando pessoas. Então a lei era necessária ser escrita para que preservasse o homem dele mesmo. Então é interessante que quando Jesus ele vem, aquele povo ainda está escravo na lei, escravizado, preso na lei. E Jesus, e essa lei, a Bíblia vai dizer aqui que ela foi dada, né? Essa lei ela não pode reivindicar a promessa dada a Abraão. Porque não foi a lei que justificou o homem, mas foi a promessa dada a Abraão. E essa promessa ela foi inclinada, ela foi apontada para a vinda de Jesus Cristo. E quando Jesus vem, o povo muitas vezes estava preso mais à lei de Moisés do que a manifestação do Filho de Deus, que estava ali no meio deles. Porque a lei ela veio preparar o povo para a chegada de Jesus Cristo. Essa é a realidade. Só que quando Jesus estava curando o sábado, o povo colocava em questão o que Jesus estava fazendo, porque a lei de Moisés dizia que o sábado era para guardar o sábado. E o próprio mestre, o nosso mestre Jesus disse o quê? Que a lei foi feita por causa do homem e o homem por causa da lei. Ou seja, a lei foi feita por causa do homem, por causa das transgressões que o homem estava fazendo, que não eram poucas. Se a gente lê os livros de Juízes, se a gente lê os livros de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, a gente vai ver diversos levantes, diversas usurpações ao trono. A gente vai ver sacrifícios a outros deuses, uma nação que ficou 400 e poucos anos escravas sob o poder do Egito, dos egípcios. Quando estão libertos pela promessa dada a Abraão, eles continuam escravos. Então a primeira coisa que eu quero que a gente observe e entenda aqui é que o ambiente não descreve se nós estamos escravos ou não. Porque o povo estava escravo sob domínio de Faraó. Mas quando eles saem do estado de escravidão, eles continuam escravos no deserto, porque as mentes deles ainda estavam lá no deserto. E é por isso que quando Moisés manda que vão espiar a terra prometida, 10 que estão lá para observar a terra, porque uns enxergam uma coisa e outros enxergam outra. Observe que Josué e Caleb enxergou uma coisa e os outros enxergaram outra. Sabe por quê? Porque os que enxergaram dificuldades para acessar a promessa estavam ainda escravos, suas mentes eram escravas. Por mais que tivessem tido contato com a manifestação do poder de Deus para libertá-los eles da escravidão no Egito, eles ainda continuavam escravos, mesmo estando livres. Então eu separei aqui 3 pontos que devem ser evidentes no nosso procedimento como cristãos. O primeiro é a maturidade, o segundo é a liberdade e o terceiro é a frutificação. Porque primeiro, a Bíblia vai dizer aqui em Gálatas 4, através do apóstolo Paulo, que
durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim nós também, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, por mais que nós temos a promessa, existe uma grande diferença entre nós sermos herdeiros da promessa e estarmos prontos para administrar essa promessa. Observe que todos nós, quando nascemos, temos um direito a alguma riqueza que um pai nosso ou a nossa mãe adquiriu durante a vida. Quando nossos pais morrem, nós temos acesso, nós temos direito à herança. Mas enquanto ainda nós somos crianças, estamos no leite, e não temos ainda o domínio e a maturidade para administrar esses bens que eles adquiriram para nós, nós somos ali observados, nós somos ali ensinados, nós temos o nosso caráter formado para que quando a gente venha a atingir a maturidade, a gente possa ter domínio sobre aquela herança. Não aquela herança tenha domínio sobre nós. Jesus, ele adquiriu, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E a Bíblia vai dizer aqui, enquanto o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Essa é uma metáfora greco-romana, quando dizia que um homem rico, quando não tinha herdeiros, ele escolhia para si um escravo e ele o dava a liberdade e a herança. Então Jesus ele morreu na cruz para nos dar, além da liberdade, a herança. Então a maturidade ela é um ponto-chave para nós não nos perdermos no meio do deserto. Maturidade no que você come, e no que faz, e no que diz. As marcas da maturidade, então, no que você come. Observe lá em Hebreus 5,12, eu quero que você abra rapidamente Hebreus 5,12. E eu vou ler aqui para a gente ser muito eficiente com o tempo. Vai dizer: pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que nós temos nos alimentado? Que tipo de alimento nós estamos absorvendo para poder enxergar as coisas e discernir o que são de Deus e o que não são? Observe que a palavra de Deus ela é extremamente fundamental para que a gente possa discernir essas coisas. A prática da palavra. Não adianta a gente apenas entender, ler, nos tornar mestres e doutores, se não colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo. E praticar da forma correta. Porque se nós vemos até o próprio apóstolo Paulo, quando ainda estava sob o domínio de Gamaliel, quando as suas viagens eram custeadas pelos doutores da lei, a motivação de Paulo era perseguir os cristãos, achando que ele estava fazendo isso, em favor de Deus, mas não estava fazendo. Então nós devemos ter cuidado, como nós estamos utilizando a palavra de Deus. Às vezes a gente quer gerar vida, mas nós estamos matando as pessoas. E nós precisamos ter essa faculdade exercida pela prática. Não adianta eu pregar sobre o amor se eu não vivo o amor. Não adianta eu pregar sobre a constituição da família se a minha casa está sob guerra, sobre dissensões, sobre separações e brigas. É muito difícil isso. O diabo está a todo tempo ali pronto para nos acusar, para nos envergonhar. E é por isso que esse mesmo apóstolo Paulo vai dizer o quê? Procura se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tem vergonha, não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então nós precisamos ter esse cuidado.
Nós precisamos ler a palavra de Deus não para conhecer a verdade, absorver a palavra, não para colocar fardo sobre os nossos irmãos, porque quando Jesus ele veio para nos tirar esse fardo e nos colocar asas para que a gente possa voar, para que a gente possa crescer na graça, no conhecimento, no amor, no partir do pão, das orações. Todas as vezes que Jesus estava aqui na terra com os seus discípulos, Jesus fazia coisas em prol dos seus discípulos ou para os discípulos que isso causava confusão até no meio dos discípulos. Imagina o Mestre e o Senhor de tudo, de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra e tudo que nela existe, se curvando diante dos apóstolos e lavando os pés dos discípulos. E Jesus disse até o apóstolo Pedro, que questionou esse ato de Jesus, que ele estava fazendo isso para que nós também fizéssemos para os nossos irmãos. Então, a nossa maturidade, ela não coloca em xeque nosso comportamento como cristão. Nós estamos sempre dispostos a servir, nós estamos sempre dispostos a amar, nós estamos sempre dispostos a cuidar. E certos tipos de discussões ou levantes ou ensinamentos, nós conseguimos discernir o que é de Deus e o que não é, o que tem proveito e o que não é. É o que a Bíblia está dizendo aqui no livro em Hebreus 12, 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Que na nossa casa, aqui na reunião do culto ao Senhor da igreja, nós não venhamos a perder tempo com discussões ou com ideais que não nos levará a Cristo, não nos levará a servir aos nossos irmãos, porque a nossa maturidade faz com que a gente tenha esse pensamento, essa maturidade de selecionar as coisas que vão nos apontar a Deus ou não. No que você faz ou deixa de fazer, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Essa carta de Paulo aos 1 Coríntios 3:3. Paulo, na sua imaturidade, ele perseguiu os cristãos dizendo que está fazendo isso em nome de Deus. Nós devemos, na nossa prática, nas nossas ações, nós precisamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Então, esse é o nosso desafio, porque Paulo ele encontra na carta aos Gálatas esse ambiente de brigas e confusões. Nessa mesma carta aos Gálatas, Paulo vai demonstrar esse embate que ele teve com o apóstolo Pedro, que Pedro estava se afastando daqueles que eram incircuncisos, e o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o ministério dado a ele foi para o ministério para os que eram os incircuncisos, e Pedro depois vai reconhecer isso justamente com Timóteo, justamente com o apóstolo João. Então Deus ele teve esse cuidado, Jesus ele veio para todos nós. Então a gente tem que tomar cuidado no que a gente diz. Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo, outro diz eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então nós precisamos, igreja, termos em nós o Espírito da verdade. Porque quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai, de sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. A Bíblia vai dizer, por tudo aos que o receberam e aos que creram em seu nome, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então nós temos que, nesse tempo em que uma geração ela clama por liberdade, mas não a liberdade em Cristo, não tem como, não há possibilidade alguma de nós separarmos a liberdade do libertador. O que acontece na geração de hoje, infelizmente, você tem televisão, jornais, internet, a gente liga a nossa televisão, a gente vê o sermão profético de Jesus acontecendo, né? Filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino. A gente vê, igreja, uma geração que clama por uma liberdade
mas para a libertinagem. A gente estava falando sobre governos que se levantam e constituem leis que ferem a palavra de Deus, que prometem uma liberdade, mas uma liberdade, como eu falei, para a libertinagem. Porque se a gente vê hoje, a gente vê diversas bandeiras sendo levantadas, diversas ideologias sendo discutidas, a gente vê um ataque feroz contra aquilo que Jesus estabeleceu, né? Então a gente precisa se levantar como uma nação que clama por justiça, porque nós fomos justificados por Deus. Então a gente precisa entender o tempo pelo qual nós estamos vivendo, um tempo em que essa nação clama por libertinagem, e nós devemos clamar pela manifestação dos filhos de Deus, porque a nação clama pela manifestação dos filhos de Deus. Lá no livro de Romanos 1, 18, que me veio à memória aqui, vai descrever claramente isso. Romanos 1, 18, porque mudaram, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens a imundícias pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Tudo que nós estamos lendo aqui, nós estamos vivendo agora. Uma nação, um mundo que levantam deuses para adorarem entre si. A gente vê presidentes se colocando acima de Deus. A gente vê as pessoas utilizando a palavra e dando interpretação sem a revelação do Espírito Santo de Deus. E a interpretação da palavra sem revelação, ela não gera vida, ela impulsiona as pessoas a se afastarem de Deus. Como eu falei do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo tinha o conhecimento da palavra, mas ainda não tinha a clareza e a firmeza da verdade. Ele passa a pregar um evangelho verdadeiro quando Jesus se revela a ele. Então nós precisamos buscar essa revelação de Jesus em nossa vida, em nossa casa, para que a gente possa ter certeza e clareza do que nós estamos proclamando e vivendo. Então o que nós precisamos clamar é isso, o Espírito da verdade na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, para que a gente possa discernir o que é de Deus, o que não é, para que a gente se levante como profeta em nossa geração, que você se levante como boca de Deus na sua casa, para que você não aceite o avanço de Satanás sobre a sua família, porque ele vem para isso, roubar, matar e destruir, mas o nosso Deus vem para que nós tenhamos vida e vida em abundância, e a vida em Deus nós vamos descobrir através do seu Filho Jesus, porque fora dele não há salvação, porque ele diz: eu sou o único caminho, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Essa é a realidade. Não existe um outro caminho, não existe um outro acesso. É através de Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz, ele nos deu como direito, como herança. Nós devemos clamar por Jesus, e todos aqueles que tiveram o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo selado dentro de você, se você tem esse Espírito, a Bíblia vai dizer em Gálatas 4, nós vamos clamar: Abba, Pai. Se faz presente, Pai, em nossa geração. Nós estamos vivendo agora tempo em que estão dizendo: fique em casa, né? Nós estamos presos na nossa casa, mas o Evangelho não pode estar preso. Vê que dia de terça, dia de quinta, dia de domingo, eu não sei todas as programações que acontecem aqui no Ministério, né? Renovados por Cristo, mas hoje nós temos a tecnologia para nós utilizarmos a favor do reino de Deus. Assim como Paulo, quando estava preso, escrevia cartas motivando a igreja a não parar,
mas avançar, a conquistar, a vencer através do nome de Jesus. Hoje nós utilizamos a internet como carta viva para que você não esmoreça, para que a igreja não retroceda, mas permaneça e avance. Porque é isso que Satanás quer. Mas na verdade nós precisamos entender que estamos vivendo tempos proféticos. E é tempo de nós nos limparmos cada vez mais. Porque existe um povo e vai existir um povo que vai se sujar cada vez mais. Mas nós devemos estar no meio daqueles que estão se limpando cada vez mais. Porque quando Jesus se apresentar diante da nação, nós precisamos estar diante dele como obreiros aprovados, sem ter do que nos envergonharmos. Então, igreja, é tempo de nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. É tempo de nós colocarmos em evidência essa palavra através das nossas atitudes, através das nossas ações. Nós devemos ser uma igreja responsável que atende aos comandos desse governo que diz: fique em casa. Nós estamos em casa, nós fazemos culto com com a quantidade estabelecida pelo governo, que é mínima, que é o que eles dizem que não gera risco de contaminação. Mas nós, igreja, nós precisamos nos levantar como filhos de Deus, nos manifestar como um povo que tem a virtude, que tem a palavra, que tem o ministério da justiça, que é através do Espírito Santo que Deus nos entregou na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso. Quando Jesus disse está consumado, ele nos lavou com o seu sangue. E é por isso que nós não devemos voltar a jugo de escravidão, como Paulo está dizendo na carta aos Gálatas. Aquilo que nós estávamos presos antes já não tem domínio sobre nós, porque a lei que foi escrita para proteger a nossa vida de nós mesmos, agora não serve mais para a nossa vida, porque nós estamos presos na liberdade que Cristo construiu para nós na sua cruz, na cruz. E Paulo vai dizer que o nosso corpo está sob a escravidão do pecado, mas a nossa mente está presa em Jesus Cristo. E é por isso que o nosso corpo já não tem mais domínio sobre nós, sabe por quê? Porque tudo que o seu corpo realiza, primeiro ele precisa dar ordem da sua mente. E se a nossa mente está presa em Jesus Cristo, o corpo não pode mais realizar obras para o pecado. E é por isso que nós hoje somos a igreja lavada, salva e remida pelo sangue de Jesus. E em nome de Jesus, essa pandemia, esse tempo de que nós estamos relativamente presos em nossa casa, nós vamos sair, como estão dizendo por aí, não vai mais existir um novo normal. Mas isso não deve ser nada novo para a igreja, porque a igreja ela não pode ser normal, a igreja nunca foi normal. A igreja, nós somos um povo sobrenatural, nós agimos acima do natural, porque os nossos olhos enxergam as coisas espirituais, não as coisas visíveis, não as coisas passageiras, não as coisas transitórias, não as coisas terrenas, mas nós temos a nossa fé em Cristo Jesus. E é por isso que a igreja tem que sair ainda mais forte, ainda mais preparada, ainda mais ousada para administrar o reino, para avançar o reino, para proclamar o evangelho. Observe que a igreja Renovados por Cristo, antes de ter essa parada da pandemia, estava num processo de construção do templo. Hoje, essa construção, creio eu, está com essa construção ela está parada. Mas o crescimento da igreja Renovados por Cristo não. Entende isso? Então nós precisamos avançar, crescer, independente do momento, da atmosfera e da situação. Então o que Deus está encorajando a nós como igreja, através dessa palavra, é para que a gente não esteja sob o jugo de escravidão, para que no nosso meio, enquanto nós nos reunimos como igreja, assuntos que não nos levam a Cristo, nós não venhamos a perder tempo, mas que a gente venha proclamar o nome de Jesus, a sua palavra, o seu evangelho, que você possa ser uma carta viva do Espírito Santo para aquele que precisa ouvir a voz de Deus, que as pessoas possam observar você na rua
enquanto você trabalha, enquanto você estuda, ela possa ver o brilho do Espírito Santo na sua vida, no seu agir, no seu falar, na sua forma de abraçar, que nós possamos ser esse povo diferente. E nós não devemos fazer separações daquele que é maior do que é menor, o que tem mais ou o que tem menos. Não, nós temos o Espírito Santo de Deus e Ele selou em nós esse Espírito para que a gente possa clamar a Deus e clamar por justiça, por amor, e que Deus possa restabelecer o seu reino na sua casa, na sua família, no seu ministério. Não pare, igreja, não retroceda. Não é tempo de a gente parar, não é tempo de a gente esmurecer, não é tempo de ter medo, porque se nós estamos no amor perfeito, nós não devemos ter medo. Então é tempo de avançar, igreja. É tempo de dizer assim diz o Senhor, porque você tem certeza que Deus está dizendo. Que não haja mais dúvida em nosso coração. Então eu estimulo, eu encorajo você a se aprofundar na palavra. Eu encorajo você a buscar a face do Senhor, enquanto se pode achar, enquanto está perto, porque a palavra de Deus está se cumprindo, nós estamos vivendo tempos proféticos, é tempo de a gente restabelecer alianças que Deus estabeleceu em nossas vidas, é tempo de você quebrar alianças que não eram de Deus. É tempo de você, filho, eu não sei se você está aí agora me ouvindo, se você pediu a sua parte da herança como filho pródigo e decidiu viver e experimentar as coisas do mundo, é tempo de voltar. Porque o Pai está na casa, o Pai está esperando por você. E eu creio que existe um povo preparado por Deus, esperando por você também, para te abraçar, para te receber. E eu creio que em nome de Jesus, nós estaremos mais fortes, mais preparados. E essa igreja, a igreja não só renovada por Cristo, mas a igreja do Senhor, ela vai sair mais forte dessa pandemia. E em nome de Jesus, é isso que eu declaro para a sua vida. Uma liberdade em Cristo Jesus. Porque essa liberdade que Cristo estabeleceu na nossa vida, ela nos tira da lei. Porque aquela lei era antiga, era a antiga aliança. Essa nova aliança nos leva para Jesus, nos leva para o serviço. E eu quero terminar dizendo que o que Jesus, depois que ele morre e ressuscita, quando ele aparece algumas vezes, a Bíblia vai dizer que ele vai aparecer algumas vezes antes de subir aos céus, tem uma palavra que diz que Jesus, a caminho de Emaús, quando ele senta e está ali conversando à frente de 2 discípulos, enquanto Jesus está ali conversando com eles, eles ainda não o reconhecem, mas tem algo que Jesus faz, tem algo que Jesus realiza, que o revela para aqueles discípulos que ainda não estavam enxergando que era Jesus, que é no partir do pão. Então que nós possamos ser o diferencial nessa geração, no partir do pão, no serviço, nas orações. Então ame, parta o pão, busque e faça assim como Jesus fez. Seja como Jesus foi. Sede imitadores de Jesus. E em nome de Jesus, essa palavra que eu entrego ao seu coração, essa palavra que Deus ministrou ao meu coração, e eu espero que nós possamos avançar, crescer na graça e no conhecimento. Eu agradeço ao pastor Ivan por esse espaço que ele me concedeu, e eu creio que nós somos um em Cristo Jesus, nós estamos todos passando por essa situação, mas eu peço que você continue em oração, continue no jejum, continue buscando a face do Senhor, que em nome de Jesus, tudo que foi prometido por Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, no tempo perfeito, vai se realizar em nome de Jesus. Então, eu agradeço e eu oro para que Deus te dê forças nesse momento, para que te dê estratégias nesse momento e para que te use numa geração que precisa tanto e nesse exato momento precisa ainda mais, né, do pão e da presença de Deus. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, pastor Ivan. Eu quero orar para que Deus continue, né, ministrando, que essa ministração ela continue, né, que ela não pare por aqui em nossos corações. Então, oremos. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, meu Pai, Espírito Santo, obrigado por essa palavra, obrigado por teu amor, obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício da cruz, do Calvário, que nos limpou, que nos curou, que nos tirou do jugo da escravidão da lei, e que nos deu a liberdade, e que nos deu, Senhor, acesso
ao trono da graça de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por nos colocar no caminho da herança e que nós venhamos, ó Pai, a crescer na graça e no conhecimento, que venhamos a buscar a Tua face em todo o tempo, Senhor. E nós venhamos, ó Pai, consagrar a nossa família no altar do Senhor, Pai. E nós não venhamos aceitar, Senhor, os levantes que Satanás sempre, desde a fundação do mundo, se levantou, que tenta separar as famílias, que tenta gerar intriga e confusão, mas que o Senhor possa colocar como brasa viva em Teu altar, em nossos lábios, para que a gente possa queimar e incendiar, e que toda a obra de Satanás estabelecida em cada família possa ser desfeita, e a armadilha que ele preparou contra toda a família, ele mesmo possa tropeçar e cair nela, e que ele possa entender que na nossa casa e nossa vida, o Senhor é quem reina, é o Senhor quem governa, é o Senhor quem comanda, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, crescer na graça e no conhecimento, e que a igreja ela possa ser cada vez mais se enraizar, ó Pai, e que os ventos fortes, a chuva e todo levante não possa ser suficiente para derrubar a nossa casa e a nossa vida, porque nós estamos firmados na rocha, e essa rocha se chama Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nos guarda, nos limpa, nos estabelece o Teu trono e o Teu reino na nossa casa, e que nós só temos a agradecer, ó Pai, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, está fazendo agora e com certeza Ele irá fazer, em nome de Jesus, essa oração que eu faço. Amém. Graças a Deus, queremos agradecer a vida do Davi, para quem não sabe, é irmão do Daniel. Não é na Bíblia não, irmãos, é aqui mesmo, viu? Falar que eu estou pregando heresia. Agradecer a vida dele, a Deus pela palavra revelada aos nossos corações. Já estamos terminando, não saia não. Eu quero fazer um apelo para a igreja. Eu quero ler um texto para falar desse assunto, é rápido, por favor. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 8. Segundo os Coríntios, capítulo 8, versículos 13, 14 e 15, diz assim: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Nós estamos, claro que as dificuldades geradas, a pandemia, gerou dificuldades nas casas, alimentação, a parte financeira, isso também tem pegado de uma forma muito forte na igreja, muita coisa, mas não vim falar da ordem financeira, irmãos. Eu gosto de falar das finanças na igreja, no culto presencial, para não falar que eu estou usando a live. Eu não gosto disso, por mais que há uma necessidade. Mas eu estou falando aqui usando esse texto que Paulo também passou com os crentes da Macedônia, e o apelo que Paulo estava fazendo, e nós estamos vivendo aqui também esses momentos de dificuldades. E a ação social da igreja, para funcionar, depende da nossa ajuda. Nós tentamos ajudar pessoas na igreja, principalmente os domésticos da fé, como a Bíblia diz, nas suas dificuldades mensais, A gente tenta ajudar ao mês. E não temos conseguido suprir a necessidade deles como gostaríamos, por causa da negligência de alguns. Então eu estou usando esse texto para dizer: eu estou na Bíblia, a palavra de Deus que diz: se você dá, você não terá falta. Apenas precisamos ter um equilíbrio. Aqui fala de igualdade. Deus suprirá também a sua necessidade, se você também se dispor a ajudar alguém. Então eu faço esse apelo em nome de Jesus. Não importa se o outro ou alguém te falou que não vai dar, faça a tua parte. Tem os domingos, os cultos, no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, os cultos presenciais, como nós estamos tendo, de manhã, das 8 às 9h30, das 10 às 11h30,
você leve o alimento, não espere chegar a ceia, porque esquece, e as pessoas necessitam. Caso você não vá por alguma razão, não conseguiu entrar no link, não pode levar, vai no meu privado e fale, eu vou buscar na tua casa. Eu não estou falando da parte financeira, eu estou falando de alimento, é para ajudar alguém, não tem problema, eu vou ajudar a arrecadar esses alimentos para ação social, para ajudar os irmãos mais necessitados no momento. Eu creio que esses irmãos em breve estarão também contribuindo, Deus abrirá as portas, em nome de Jesus. Então fica aí este apelo à igreja amada, eu sei que você ama a Cristo e amando a Cristo, amando os irmãos também ama a Cristo, que a Bíblia diz amar o próximo como a ti mesmo, né? E Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então nós vamos estar orando, agradecendo a Deus mais uma vez, por este momento tão especial, pela sua vida, que você não é só ouvinte, mas é praticante, está cultuando conosco, e que assim, até a vinda de Cristo, eu creio que o sistema nós retornaremos em breve, mas quem sabe continuar, né, com as lives também, para alcançar mais pessoas, e o intuito é que o Evangelho seja expandido, é que alcance vidas através das nossas vidas. Vamos orar, vamos agradecer a Papai do Céu por tudo que Ele tem proporcionado. Senhor eterno Deus, mais uma vez, elevamos nossos pensamentos, a nossa voz ao trono. Senhor, porque é de lá que vem o nosso socorro. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelo alimento, Senhor, pela a carta à liberdade. Como foi bem, Senhor, dito, não é libertinagem, é liberdade que Cristo conquistou na cruz. Isto é direito da igreja. Abençoe, Senhor, os lares que estão cultuando conosco, ó Senhor, e aqueles que vão, ó Deus, também cultuar, porque ficará, Senhor, aí gravado para as pessoas que querem ouvir, e eu quero crer que irão fazer isso. Abençoe poderosamente, Senhor. Nos conceda uma noite de paz, nos conceda um sono do justo e reparador. Senhor, que os nossos sonhos sejam sonhos de revelações do céu. Pai, repreenda toda interferência do inimigo na nossa casa, quando levantarmos amanhã, segundo a tua vontade. Senhor, que o inimigo não tenha acesso em nossos corações, não tenha acesso na nossa mente. Proteja as crianças, os adolescentes, os jovens, os casais, a todos de perto e de longe. O Senhor é um Deus presente em todos os lugares aonde clamam pelo teu nome, e sabemos do poder que há, a eficácia que há na oração, a oração, Senhor, de quebrantamento, a oração de confissão, a oração de reconhecimento que tu és único e suficiente para as nossas vidas. Eu creio que este momento vai passar, mais uma vez repito, este momento vai passar, mas que possamos continuar firmes, porque a palavra do Senhor não passa, ela permanece fiel e inabalável no seu cumprimento. Eu te agradeço por tudo, hoje e sempre. Amém. E que o amor de Deus, que a graça redentora de Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos e assim permaneçam para sempre na vida da igreja do Senhor na face da terra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um beijo no coração. Durmam. Não durmam com Deus não, porque Deus não dorme, né? Você vai ficar acordado, mas que Ele te guarde sempre. Deus abençoe.